Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 23 até o versículo 31. Vós, pois, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva na justa medida. Fará descer sobre vós a chuva temporã, como no princípio. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E vos restituirei os anos que comeram os gafanhotos, devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Meu grande exército que enviei contra vós. Comereis até vos saciar, enaltecereis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilhas para vós, e nunca mais meu povo será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus. E o meu povo jamais será envergonhado. E depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos, vossas filhas, vossos anciãos sonharão, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. E farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e espantoso dia do Senhor. Vamos ainda, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 17 diz: E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia glorioso do Senhor. Oremos. Amado Deus, bendito Pai, no grande nome de Jesus, o teu eterno Filho, é neste nome, debaixo deste nome, que nós oramos, que nós buscamos a tua face, que nós buscamos o teu governo, a tua revelação, a tua palavra. É neste nome, debaixo deste nome, que nós buscamos as águas tranquilas da tua presença, os pastos verdejantes da tua palavra, para que nós tenhamos uma alma refrigerada. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que mais uma vez tenha misericórdia de nós neste lugar, Senhor. Revela-te a nós, fala a nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero colocar alguns pontos sobre esses textos que já temos estudado. Nós vemos aqui a profecia de Joel, e depois de examinar essa profecia, nós podemos ver vários pontos. Quero colocar essa profecia de uma maneira bem didática para todos vocês. Se nós observarmos o versículo 23 até o versículo 27, é uma parte da profecia. O versículo 28 até o 31 é uma outra parte da profecia. O versículo 23 até o 27 já se cumpriu. O versículo 28 até o 31 ainda não se cumpriu. Então nós vamos examinar isso com muito cuidado, porque é claro, vocês podem achar estranho tudo isso que eu estou dizendo, porque
quando você vê o versículo 28 do capítulo 2, você vai se lembrar do que Pedro disse. É importante nós examinar profecia, segundo a hermenêutica da profecia. E nós temos que nos libertar de axiologia, ser um exame mais microscópico, mais aprofundado da palavra. Então vamos aqui, irmãos. Nós já estudamos esses textos, já lemos, estudamos. Hoje eu quero inserir um ponto, porém, antes disso, eu quero fazer uma nova análise, colocando esses textos novamente em pauta e depois prosseguindo naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar ainda essa noite. Meus irmãos, por que existe essa divisão? Se você estudar o versículo 23 até o versículo 27, o Senhor está fazendo uma promessa. E se você estuda, você conhece a história do povo de Israel, essa profecia, do versículo 23 até o 27, nunca havia se cumprido, aliás, até o Pentecostes. Tudo que ocorre nesses versículos 23 até o 27 é o que ocorreu lá no Pentecostes. Você vê que aqui o Senhor diz que vai restituir os anos que foram consumidos. E se você estudar a história do povo de Israel, você pode dividir essa história desde os patriarcas. Quando você estuda a história dos patriarcas, os 7 patriarcas, no livro de Gênesis, você tem todo o início da história. Depois você tem o desenvolvimento da história por meio da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Mas quando você estuda a história dos patriarcas, ela vai ser concluída com a escravidão da nação de Israel, das 12 tribos, no Egito. Aí depois Deus liberta o seu povo e começa uma nova fase, que é inaugurada com a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E o povo de Israel entra em Canaã. E quando eles entram em Canaã, qual é a conclusão da história daquela peregrinação? Está no livro de Juízes. É o caos. A nação de Israel, ela tem aquela segunda fase ali no livro de Juízes, onde houve todo aquele caos, onde houve tudo que nós sabemos que estão ali, a apostasia, os desvios. Aí depois começa-se uma nova fase com os reis de Israel. Aí nós temos a divisão do reino. Depois que nós temos a divisão do reino, ainda o reino prossegue, reino do norte e reino do sul, dividido em 2 partes, reino do norte e reino do sul. Então o reino do sul, onde estava a linhagem de Davi, onde estava a cidade de Jerusalém, onde estava o templo. Qual é a conclusão dessa história? O reino do norte, o cativeiro de Samaria, onde essas tribos se desapareceram numa miscigenação. As 2 outras tribos que faziam parte do reino do sul, Judá e Benjamim, elas terminam no cativeiro da Babilônia. Estão entendendo, irmãos? Tudo isso é história. Então, quando Deus diz que Ele vai restituir os anos que foram consumidos, é isso que Ele está falando. Esses anos que foram consumidos. Agora, quando o nosso Senhor Jesus nasceu, quantas pessoas piedosas existiam? Aproximadamente de 6 a 8 pessoas. É o que sobrou. Você pega toda a história do povo de Israel, desde os patriarcas, por todo o Velho Testamento. O que que você vai obter? 8 pessoas. 8 pessoas. Mas nosso Senhor Jesus veio. Ele veio, viveu, foi até a cruz, morreu. E ele disse que era necessário que ele fosse. E quando ele fosse, o Espírito Santo seria derramado. Quando o Espírito Santo foi derramado, todos esses gafanhotos que devastou a história do povo de Israel, eles foram varridos, porque o Espírito Santo agora desceu para a igreja, para aquele grupo de judeus que estavam em Jerusalém, aqueles discípulos judeus. Ali veio
o Espírito Santo para habitar. Eram 4 gafanhotos, o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Está em Joel capítulo 1, versículo 4. Deus disse que iria restituir tudo que esses gafanhotos consumiram. Aí você vai ver que não são mais 4 gafanhotos, que agora são 4 fundamentos. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, se tornaram a vida prática da igreja. Aí agora aquele povo experimentou que Deus estava no meio deles. Agora eles regozijaram, eles nunca mais foram envergonhados, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está a primeira parte. E você diz: eu não estou convencido, irmão. Ok, então vamos examinar. Olhe bem, por favor, versículo 28. E depois disso, está vendo essa frase? Então significa que todos esses acontecimentos, olha o que diz: vós filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos, porque Deus vai dar 2 chuvas, 2 chuvas. A temporã, que acontecia no outono, no final de outubro, era quando as sementes eram lançadas para a plantação. Essa é a chuva temporã. Ele fala de 2 chuvas, a chuva temporã. E depois ele fala da chuva seródia, que ocorria entre os meses de março e abril. Eram as últimas chuvas, antes da colheita. Uma tinha a ver com o início, a outra tinha a ver com o fim. E aqui nós temos 2 profecias. Então significa que essa profecia do versículo 23 até o 27, ela tem que fazer parte da chuva temporã. E a do versículo 28 até o 31 tem que fazer parte da chuva seródia. E como eu sei disso? Você também saberá. Essa frase diz assim, observe, e depois disso, depois que essas coisas acontecerem, quais coisas? Quando Deus restituir tudo que foi tirado do seu povo, tudo que foi roubado do seu povo, tudo que o seu povo não alcançou, Deus iria restituir. Porque todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel, Deus cumpriu na igreja. Se você tem dúvida, leia Romanos capítulo 9 e capítulo 10. Leia. Porque tem muitos irmãos que eles são judaizantes na concepção, na doutrina, no pensamento. Eles são. Eles acreditam, irmãos, que Deus ainda vai cumprir tudo o que Ele prometeu para Israel. Eu creio que vai cumprir. Mas o propósito de Deus, o propósito final, a consumação mais elevada do cumprimento do plano e do propósito de Deus é com a igreja. A noiva é a igreja. Paulo fala isso. Ainda que os remanescentes de Israel sejam como a areia, ainda que a nação de Israel seja como a areia do mar, somente os remanescentes serão salvos. Deus prometeu para Abraão 2 descendências, uma como o grão de areia da praia, e outra como as estrelas do céu, porque uma era a sua descendência natural, a outra seria a sua descendência espiritual. E você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Foi quando Pedro teve aquela visão, Atos 10, daquele lençol invertido, contendo todo tipo de animal que para os judeus era imundo. Ali estava a visão da igreja que Pedro teve. A visão da igreja, segundo Pedro, era aquele lençol invertido, trazendo todo tipo de animal, ou de animais, que para eles, os judeus, eram imundos. Porque a partir daquilo ali você vai descobrir em Atos 10, que Deus já tinha despertado o coração de um homem. E agora aqueles gentios, eles iriam ouvir a palavra de Deus através de Pedro. Então Pedro vai até Cornélio, até sua casa, para poder pregar um evangelho. Ali começa, irmãos, a grande revelação do evangelho aos gentios. Porque até então os judeus pensavam que o evangelho era restrito a eles. E não era, irmãos. E quando você vê o capítulo 9, aquela visão gloriosa que Deus dá para Paulo,
naquela visão que Deus deu para Paulo. Paulo viu a igreja como o corpo de Cristo. Paulo viu que a igreja e Cristo eram um só corpo. Naquele dia, Paulo entendeu, e ele escreveu isso em Efésios 5, que o grande mistério do casamento está em Cristo e a igreja, e que o casamento é para refletir Cristo e a igreja. Que os dois, Cristo e a igreja, são uma só carne. O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Estão vendo, irmãos? O cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Então você começa a entender agora, essa é a visão, essa é a revelação, essa é a aplicação, essa é a definição da igreja segundo a mente e o propósito de Deus. Então, amados, talvez você ainda não esteja convencido, eu preciso argumentar mais. Então, quero que você observe essa frase. E depois disso, então depois de quê, irmãos? Está aqui, muito claro para nós. Depois de todos esses acontecimentos, depois que esses gafanhotos forem exterminados, olha o que o Senhor diz: enviarei a chuva temporã e a chuva seródia, duas chuvas. Uma tem a ver com o início da colheita, a outra com o final da colheita. Nós somos a parte final da colheita de Deus. A igreja primitiva é o início da história. Possivelmente a nossa geração será o final dessa história, nessa dispensação da igreja. E vou mostrar algo mais para você ainda. Aquele Pentecoste de Atos 2, naquele Pentecoste, Cristo consumou a sua obra e o Espírito desceu. Nessa chuva seródia, o Espírito Santo consumará a sua obra, é Cristo que vai descer. Consegue ver isso? Duas chuvas, duas fases. Muitas profecias na Bíblia, elas têm o seu cumprimento parcial e depois o seu cumprimento final. Muitas profecias. Muitas profecias. Se você estuda Daniel capítulo 7, capítulo 8, Mateus capítulo 24, você verá muitas profecias que tiveram o seu cumprimento parcial e ainda não tiveram o seu cumprimento final. Essa é uma das profecias. Ela está dividida para nós numa didática muito clara. Versículo 23 até o versículo 27 de Joel 2, já se cumpriu. Olha o que diz. Olha o que ele diz. As eiras, versículo 24, se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Trigo, vinho e azeite. Jesus disse em João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele é o trigo. E aqui nós temos a figura do vinho, que é uma figura do sangue de Cristo, é uma figura da cruz, e o azeite, que é uma figura do Espírito Santo, é uma figura da unção, é uma figura do Pentecoste. A cruz e o Pentecoste são inseparáveis. Não se separa a cruz do Pentecoste. Não se separa. Para nós entendermos o Pentecoste na sua natureza, na sua doutrina, nós temos que estudar a vida, como era o relacionamento de Cristo com o Espírito Santo, como foi o Espírito Santo na vida de Cristo. Em especial o ensino de Cristo sobre o Espírito Santo em João 13, em João 7, em João 14, em João 15, em João 16. Aí nós saberemos, irmãos, o que significa o Pentecoste para nós hoje. Porque a igreja, como ela está, ela busca euforia, ela busca muito a euforia, ela busca se colocar à frente de Cristo. A igreja, como ela tem vivido, ela tem buscado a sua preeminência. Isso está errado, irmãos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo governe a igreja. O Espírito Santo tem que nos governar. O Espírito Santo tem que estar à frente. O Espírito Santo vai nos conduzir às glórias de Cristo, à beleza da obra de Cristo, à profundidade e às insondáveis riquezas de Cristo. É o Espírito Santo. Então, como hoje nós estudamos uma profecia tão séria, e digo para vocês,
Essa é uma das profecias mais sérias com relação aos últimos tempos, em especial de maneira restrita, no que diz respeito ao testemunho da igreja. A nós como igreja, essa profecia de Joel, porque a primeira parte cumpriu no Pentecostes, a segunda parte cumprirá antes da volta do nosso Senhor. E essa profecia cumprirá para habilitar a igreja a cumprir o seu chamamento, a cumprir a sua vocação, para restaurar a igreja, para purificar a igreja, para capacitar a igreja a viver nesses dias. Nós estamos vivendo, irmãos, uma das piores apostasias da história. Hoje nós vivemos uma apostasia aberta e declarada. Nós vivemos uma das piores gerações de cristãos que já pisaram nessa terra. Nós vivemos um tempo crítico. Você acha, irmão, que se Jesus voltasse agora, seria para nós aqui que ele voltaria? Você acha que é esse nível mesmo de pessoas que vão reinar com Cristo? Você acredita que nós estamos prontos? Nós estamos sendo uma igreja, ou somos uma igreja madura? Você é uma pessoa madura? Você está pronto para encontrar com o Senhor hoje? Será que o que você já ganhou e o que você vive te habilita a reinar com Cristo em termos de responsabilidade espiritual? Você é feliz com o nível de fé, de espiritualidade, de profundidade, de conhecimento e de experiência cristã que você tem? Você está feliz com a sua intimidade com Cristo, com a sua experiência com Cristo? Você ama Cristo? Você ama a palavra de Cristo? Será, irmãos, que é isso mesmo? Será que nós estamos vivendo o ápice do que Deus espera de nós? Será? Eu não creio, irmãos. Eu não creio. Eu não creio, irmãos. Isso se vê pelo comprometimento com a palavra, com o comprometimento com a oração. Eu não creio. Eu não creio que nós, esta igreja, que vai reinar com Cristo, ela tenha um padrão tão inferior em relação àquela igreja do primeiro século. Eu tenho que crer que aquele Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, que desceu naquela assembleia de quase 120 pessoas, e encheu a vida deles, os habilitou naquele tempo, para cumprir o chamado, cumprir a vocação. Tomou homens, como Pedro, como Tiago, como João, como Estevão, como Barnabé, como Paulo. Quem eram esses homens? Homens comuns, homens que não tinham nenhuma habilidade para poder cumprir aquela extraordinária missão. Foi o Espírito Santo que lhes deu profundidade, ousadia, graça, vida e poder. Foi o Espírito Santo que os capacitou e os encorajou a não amar a própria vida. Foi o Espírito Santo que os habilitou de tal maneira para que eles pregassem o evangelho do reino naquele tempo. Foi o Espírito Santo que encheu a igreja em Jerusalém, que encheu a igreja em Antioquia. Foi o Espírito Santo que tornou aquela igreja uma igreja cheia de graça. Quando os irmãos chegaram em Antioquia, eles encontraram uma plenitude de graça abundante naquela igreja. Foi o Espírito Santo, irmãos, que gerou aquela igreja em Éfeso, aquela igreja que durante 2 anos, ela pôde pregar o evangelho de tal maneira que toda a Ásia ouviu o evangelho, onde Paulo esteve por 3 anos pregando as insondáveis riquezas de Cristo, foi o Espírito Santo. E hoje nós queremos um evangelho inferior, hoje nós queremos uma obra desgastada,
Será que nós cremos, irmãos, que é um grupo muito pequeno, desencorajado, vivendo esse evangelho às avessas, que vai reinar com Cristo? Uma coisa é certa, naquela parábola dos trabalhadores da última hora, nós somos aqueles trabalhadores da última hora. E aqueles trabalhadores cumpriram a sua missão. É certo sim que Deus está reivindicando a sua igreja nesses dias. É certo sim que o Espírito Santo virá, e Ele fará uma obra tremenda, no meio de um povo que tem fome de Deus, que tem fome de consagração, que tem fome de santidade, que tem fome da palavra, que tem fome de comunhão, que tem fome de oração. O Espírito Santo fará uma grande obra nesses. Não numa igreja apostata, não numa Pérgamo, uma hiper casada com o mundo, mas uma igreja que não está satisfeita nesse mundo. Uma igreja que não se conforma com os valores e os padrões desse mundo. Uma igreja que ama o Senhor de verdade. Uma igreja que se esforça para apressar a volta dEle. Não uma igreja que está com as suas raízes enfiadas nessa terra, mas uma igreja que vive o sentimento maranata, um grito de maranata nos seus afetos, no seu coração. Eu creio nisso, irmãos. Independente do que eu vejo, eu tenho que crer na palavra de Deus. Se naquele grupo de pouco mais de 6 pessoas, nosso Senhor nasceu. E se você olhar o ministério de Cristo, o Evangelho de João, quando encerra, diz que se reunisse todos os livros escritos naquele tempo, não daria para descrever tudo que o nosso Senhor fez. Imagine, tudo que o nosso Senhor fez. Mas quantos estavam no Pentecoste? Quantos? Em torno de 120? Importa, irmãos, que haverá um remanescente aqui quando o Senhor voltar. E quando a trombeta tocar, eles ouvirão. Eles não estão em trevas, para que esse dia como ladrão os apanhe de surpresa. Deus tem um remanescente nessa terra. Então, meus irmãos e irmãs, vamos observar mais. Versículo 28, depois disso, então é fato que os versículos 23 a 27 se cumprirão. Os anos que foram consumidos, tudo que foi roubado, tudo que foi tirado do povo de Deus, Ele vai restituir. Isso aconteceu no Pentecostes. Versículo 26, comereis até vos saciar, enaltecereis o nome do Senhor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Nosso Senhor Jesus disse que Ele edificaria a igreja e as portas do inferno nunca mais prevaleceria contra ela. Jamais iria prevalecer contra ela. Nunca mais o diabo iria prevalecer sobre o povo de Deus, porque aqui, nesta terra, há um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Há um povo que está debaixo do nome de Cristo Jesus. Há um povo que tem uma porção dobrada desse paracleto. Há um paracleto no trono, o nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, e há um paracleto no nosso coração. Então nós temos esses 2 paracletos, nunca mais. Satanás, irmãos, ele já foi vencido. Quando o nosso Senhor Jesus disse está consumado, a morte foi vencida, o mundo foi vencido, o pecado foi vencido, Satanás foi vencido. Então hoje o nosso Senhor é a nossa vitória. Então creia nisso, nunca mais seremos envergonhados. Não há nenhum pecado que não seja perdoado, não há uma vida que não seja purificada pelo poder do sangue de Cristo Jesus, quando ela confessa ao Senhor, quando ela se entrega ao Senhor. Tudo se fez novo, porque o nosso Senhor Jesus fez uma obra plena, uma obra completa, e a sua obra é eterna. Então escute, irmãos, vamos mais. Observe aqui, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ok.
Pedro vai ratificar o cumprimento dessa profecia, porém ele vai colocar um detalhe que eu vou agora adicionar. Mas primeiro, eu quero te mostrar. Quando ele está falando do derramar do Espírito, ele diz assim, versículo 30 e 31, e farei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção, irmãos. Aqui no livro de Joel, você vai encontrar em vários lugares essa frase, dia do Senhor. Essa frase começa a ser pronunciada no Velho Testamento a partir do livro de Isaías, do capítulo 2. Essa frase, ela é uma frase profética muito significativa. Nós, a igreja, não estamos esperando o dia do Senhor, porque todos os textos relacionados com o dia do Senhor falam de um dia de trevas, dia de desolação, dia que o ímpio e as nações serão julgadas, será o juízo de Deus sobre as nações. Isso vai acontecer, são as 7 trombetas do Apocalipse que estão no capítulo 8 e 9. As 7 trombetas estão ali. Depois o capítulo 10, onde terá a 7ª trombeta. Então escute, meus irmãos, 10 e 11. Porque no capítulo 11, versículo 7, ocorre a 7ª trombeta. Então escute o que eu vou te dizer. Essas 7 trombetas, nós sabemos que essas primeiras trombetas fala de uma chuva de granizo, fala de um meteoro que vai cair sobre a terra, fala de um outro que vai cair sobre a fonte das águas, que é a 3ª trombeta. A 4ª trombeta diz que vai ocorrer um grande eclipse sobre essa terra. A 5ª trombeta diz que vai haver uma crise mundial tão grande que as pessoas sentir-se-ão como que golpeadas por escorpiões. A 6ª trombeta fala que vai haver uma terrível guerra mundial. A 7ª trombeta, ela é constituída de vários eventos. Porém, para nós existe um evento muito importante, que nós chamamos de o dia de Cristo. O dia de Cristo é o que nós estamos esperando, quando Ele virá para a sua igreja. O dia do Senhor, se você estudar essa frase, tanto aqui, no Velho Testamento, de Isaías a Malaquias, você vai ver que fala de dia de trevas, dia de desolação. Profeticamente falando, isso tem a ver com as trombetas. É chamado de dia do Senhor, mas diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Espírito Santo fará uma obra, uma visitação, um grande mover do Espírito vai acontecer nesses remanescentes. Então escute o que eu estou te falando, irmãos, isso aqui é profecia, é o que está na Bíblia, e você observe bem o que Pedro diz. Eu quero chamar a sua atenção, Atos 2, por favor. Pedro insere uma frase que não está no livro de Joel, e essa frase, ela tem uma inspiração profética. Observe o que ele diz no versículo 17, e acontecerá, olha o que Pedro diz, nos últimos dias. Joel não disse últimos dias, essa frase últimos dias, ela faz uma referência restrita à última fase da obra de Deus. Na última fase da obra de Deus, observe, de maneira geral, os últimos dias, é uma referência a esses 2000 anos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. São 2000 anos, porque 1000 anos para Deus é como um dia. Então, quando fala últimos dias, nós temos uma referência restrita à última fase da obra de Deus, onde se cumprirá essa profecia, porque esta frase está no contexto desta profecia de Joel. Então, a primeira fase dessa profecia se cumpriu no Pentecostes, a segunda fase cumprirá agora. Então todos nós temos que saber isso, irmãos. Todos nós temos que saber que vai acontecer. O Espírito Santo fará uma gloriosa visitação à igreja nesse tempo. Quando eu falo visitação, eu uso uma palavra muito pobre, porque não é uma visitação qualquer.
é uma manifestação de glória, onde a igreja será preparada para viver os piores dias da terra, não dela, mas da própria humanidade. Nós já estamos assistindo aí, irmãos, o que a nossa sociedade se tornou, o que os casamentos estão se tornando, os relacionamentos estão se tornando, o cúmulo da estupidez, da depravação. Nós somos uma geração onde a perversão virou cultura, coisas abomináveis são instituídas e constituídas por leis. Essa é a geração que nós estamos vivendo, uma geração tão perversa como os dias de Noé, uma geração tão perdida, uma geração que não teme a Deus, uma geração emocionalmente doente. Nós vamos viver os piores dias ainda. Nós não chegamos no olho do furacão, dias piores virão. Mas eu digo para você, para nós não, para aqueles que temem o Senhor, nascerá, brotará, surgirá o sol da justiça. Esse mundo estará em trevas, mas como aconteceu lá no Egito, quando houve aquele eclipse, como juízo de Deus sobre o Egito, a Bíblia diz que lá na terra de Gozém, onde estava o povo de Israel, havia luz nas suas habitações. Houve o julgamento de Deus sobre o Egito, mas Deus guardou o seu povo. Como eu creio, irmãos, o Espírito Santo, Ele vai restaurar a igreja, como Ele obteve aquela igreja, para lançar a semente do Evangelho, para iniciar essa dispensação. Ele também vai nos capacitar, Ele vai nos habilitar, Ele vai se mover de maneira extraordinária, e nós seremos habilitados à altura do nosso chamado, de maneira tal que o Espírito consumará a sua obra e Cristo voltará para a sua igreja. Se você não crê isso, não crê nisso, então você está vivendo um outro evangelho, o evangelho daqueles que vão perecer. Olhe bem Apocalipse capítulo 13, uma profecia muito séria, seríssima, uma profecia complexa, porém recheada de claridade, de clareza. Mas um detalhe que eu chamo a atenção em Apocalipse capítulo 13, é quando diz que o anticristo receberá adoração. Receberá adoração. Por que ele receberá adoração? Porque hoje nós podemos ver, irmãos, como essa cristandade dos nossos dias vive distraída, segue homens que não têm nada que oferecer para ela, a não ser a mentira e o engano, um evangelho diluído da verdade, uma igreja que está interessada no entretenimento. Estão entendendo, irmãos? Agora você imagina quando o anticristo surgir, ele vai arrebatar uma multidão desses crentes distraídos, como aquelas virgens nécias, irresponsáveis com a sua candeia, que não se preocupam em ter uma vida cheia do Espírito, e nem em andar no Espírito. Esses cristãos seguirão o anticristo com certeza, porque para eles será um caminho mais fácil, porque o anticristo não tem o evangelho da cruz, o anticristo não tem o evangelho do reino, ele tem o evangelho da satisfação, ele tem o evangelho conforme os moldes desse mundo. E quantos hoje não amam o mundo? Quantos hoje não estão enfeitiçados pelos padrões do mundo, pela conduta do mundo? Quantos hoje já não estão emaranhados pelos apelos do mundo? O anticristo, ele arrebatará essas pessoas após si. Ele terá o louvor delas, a adoração delas, a fidelidade delas. Veja aí, irmãos, surge um homem, a toda hora surge um homem,
em algum cenário, seja na política, seja na religião, seja onde for, as pessoas estão seguindo eles. Eu fico vendo isso. Está lá o nome assim, reverendo fulano de tal, e as pessoas seguindo ele. Como que você segue uma pessoa que é chamada de reverendo? Reverendo é uma blasfêmia. A palavra reverendo é aquele que é digno de reverência, e só existe um que é digno de reverência. Sabe quem, irmãos? Cristo. Aquele que está sentado no trono é digno de reverência. Um homem que serve a Deus não está pegado a título algum. Ele enojaria ser chamado de reverendo. Paulo nunca aceitou um título que não fosse Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Entende, irmãos? E a palavra apóstolo nunca foi título para Paulo. Apóstolo para Paulo era um ministério a Cristo. Por isso ele era um apóstolo de Cristo, ele era um apóstolo da igreja. Muito cuidado, irmãos. São essas distrações, essas sutilezas que vocês vão aceitando e vão saindo da verdade. Quando você vê aquele pequeno desvio, aquelas pequenas sutilezas, roubou suas definições corretas, a visão celestial. Quando você vê, você já está distraído, defendendo valores que não são os valores do reino, levantando bandeiras que não é a bandeira do evangelho, pregando, irmãos, pregando que esse país vai melhorar, que esse mundo vai melhorar. Vai mesmo? Então pega a sua Bíblia e joga no lixo. Joga no lixo. Porque é um outro evangelho. Porque este evangelho aqui diz que não vai melhorar, vai piorar. Vai piorar. A iniquidade vai se multiplicar. O amor vai esfriar. Muitos abandonarão a Cristo, ainda achando que estão servindo a Cristo. Sabe o que é que nós precisamos hoje, irmãos? É ter um avivamento que gere homens, como aconteceu na igreja primitiva. Homens como Pedro. Homens com a vida transformada. Homens que com certeza você não escolheria ele para fazer parte do seu hall de amigos. Porque era um homem sem caráter, falso, dissimulado. Pedro era um homem vacilante. Pedro era aquele tipo de pessoa que você não podia confiar até o fim. Mas o dia que o Espírito entrou na vida daquele homem. Irmãos, deixe-me ler alguns textos, eu quero ler alguns textos com vocês. Só sobre alguns desses homens, que eu gostaria que vocês, juntamente comigo, nós orássemos e pedíssemos para Deus: Senhor, levante homens assim entre nós. Homens como Pedro, homens como Tiago, como João, como Estevão, como Barnabé, como Paulo. Homens, e não apenas viciados em púlpito, viciados em microfone. Homens que pregam o verdadeiro evangelho com coragem e ousadia. Não homens sacramentados por título, por posição, e nunca por uma função santa diante de Deus. Mas deixa eu ler alguns textos sobre esses homens. Pedro, Atos 1,15, vou ler bem rápido. Diz assim: naquele dia levantou Pedro, observe bem, levantou Pedro no meio dos irmãos. Eu gosto dessa frase, levantou Pedro. Sabe por quê, irmãos? Pedro nunca tinha se levantado de maneira correta. Todas as vezes que Pedro se levantou foi na carne. Agora que é um homem cheio do Espírito que se levantou. Ele se levantou no meio dos irmãos. Ele se levantou na medida certa. Ele se levantou na direção certa. Ele se levantou na motivação correta. Agora Pedro se levantou aqui em Atos. Agora Pedro não é um homem acomodado, acovardado. Aquele homem que negou o Senhor diante de uma serva. Aquele homem que não teve coragem de ir com o Senhor até o fim. Aquele homem que desistiu e disse: vou pescar. Pedro se levantou. Sabe qual é o tipo de homem que precisa ser levantado nesse tempo? Homens como Pedro. Homens que estão dispostos a arriscar sua vida. Homens que se levantem no meio dos irmãos para mostrar o caminho e a direção. Homens com ousadia, não figurantes, não coadjuvantes. Homens que levantam com coragem.
Homens que levantam com determinação. Diz que Pedro se levantou. Observe aí, Atos 4:8. Tem uma referência linda. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. É esse tipo de homem que tem se levantado nesse tempo. Homens cheios do Espírito Santo. Esse é Pedro. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 13, diz que ao verem a intrepidez de Pedro, porque agora Pedro não é mais um covarde. Irmãos, orem ao Senhor, peçam ao Senhor, levante entre nós, Senhor, homens com intrepidez na tua palavra, homens com intrepidez na tua presença, homens com intrepidez na vida, homens com intrepidez no Evangelho, homens fracos, homens que falharam, homens que já erraram, mas homens que se arrependeram, homens que são cheios do Espírito, homens que diante de Deus só tem uma obsessão, Deus mesmo. Esses homens como Pedro. O segundo que eu quero citar é João. Se você ler o livro de Atos, você vai ver 8 referências a João. João tem uma particularidade diferente de Pedro. Algumas delas estão misturadas com Pedro, mas João tem uma distinção que eu gostaria de tomar como nota para vocês. Você sabe que a grande característica da vida de João é ter vivido uma vida oculta no seu evangelho. Ele nunca faz referência a ele como João. Ele chama ele mesmo do outro discípulo. E o outro discípulo, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele nunca diz eu. Ele nunca faz referência a ele assim. Ele sempre diz o outro discípulo, ou aquele discípulo a quem Jesus amava. Outro discípulo, mas nunca uma referência direta a si. Sabe por quê? Porque João, ele foi um discípulo que aprendeu a viver uma vida escondida. E se você ler as 8 referências, tem uma característica linda, irmãos. Esse tipo de homem que a igreja precisa ter nesses dias. Homens que aprendam a viver uma vida oculta debaixo do nome de Cristo. Não são homens que querem ser estrela, homens que querem um aplauso, mas homens que querem viver uma vida escondida no Senhor. É esse tipo de homem que Deus quer nesse tempo. Naquele Pentecostes, esses homens assim foram levantados. Observe bem, vou ler alguns textos bem rápido para vocês. Atos 1,13 diz assim: quando ali entraram, saíram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro e João. Essa frase, Pedro e João, descreve muito a vida de João. Pedro e João, ele nunca está sozinho. Ele sempre está no meio dos irmãos. E aqui, se você ler o versículo 13, muitos irmãos. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração nona. Pedro e João. No versículo 4, Pedro fitando juntamente com João. Versículo 11 ainda deste capítulo 3. Apegando-se ele a Pedro e a João. Capítulo 4, versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João. Versículo 19 deste mesmo capítulo. Mas Pedro e João, está vendo? E capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Você vai ver, sempre o João está escondido atrás de alguém. Sempre ele está no meio de alguém. Sabe qual é a grande lição que eu tiro aqui, irmãos? É que nós precisamos de homens que sempre estejam acompanhados, não homens que andem sozinhos. Homens que querem ter um ministério sozinho, mas aquele que tem fome e sede de comunhão com os outros, que tem prazer de estar com os irmãos, que vivam a vida escondida em Deus. Essa é a característica de João. Esse é o tipo de homem que Deus anela ter nesse tempo, irmãos. Não são esses homens que gostam de vitrine, que gostam de estampar a cara na primeira página do jornal. Não. Mas aqueles que aprenderam a ter uma vida escondida em Cristo. Deixe-me falar de um outro homem aqui, Tiago. Você sabe que Pedro, Tiago e João eram como que inseparáveis.
no relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus escolheu esses 3 homens para caminhar de maneira muito íntima. Não era porque estes eram especiais, eram os mais espirituais. Na verdade, Pedro, Tiago e João, eles eram os mais fracos. Só você pegar Pedro e João e Tiago eram os mais fracos. Tiago e João eram irmãos. Eles eram conhecidos como filho do trovão. Eles foram aqueles que persuadiram a mãe a pedir para o Senhor que tivesse lá no lado dele, à esquerda e à direita, um lugar reservado para os dois. Olha a mentalidade dessas criaturas. Quer dizer, o Pedro do lado, o João do lado, o Tiago do outro, os outros que se virem. Veja a mentalidade infantil desses dois. Veja quando eles queriam que Jesus colocasse fogo e destruísse os samaritanos. São esses, os filhos do trovão. Pedro, não vou nem comentar. Eles não eram os mais fortes, eles eram os mais fracos. Mas se você ler a história inicial do livro de Atos, você vai ver como o Espírito Santo concede preeminência da graça, do poder e da vida sobre estes homens, e como eles foram tão importantes na obra de Deus naqueles momentos iniciais. Mas você sabe que o Tiago, ele foi martirizado. Ele foi martirizado depois de Estevão. Ele foi martirizado. No capítulo 12, o versículo 2, diz que ele foi passado ao fio da espada. E por quê? Qual a lição que nós tiramos deste homem? É que nós precisamos de homens que não amem a sua própria vida. Homens que estão dispostos a morrer pelo Evangelho. Homens que estão dispostos a dar toda a sua vida pelo Evangelho. Homens que estão dispostos a entregar tudo, a não temer nem mesmo a morte, por causa de Cristo. Não homens que se escondem, que se omitem, que prega porque o povo quer ouvir o que é bom, mas homens que estão dispostos a morrer pelo Evangelho. Deixe-me falar de um outro aqui, bem rapidamente, Estevão. Em Atos capítulo 6, versículo 5, quando se busca as características daqueles que deveriam servir à mesa, Estevão estava entre esses irmãos, e ele foi encontrado aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, mas se você estudar a vida de Estevão de maneira particular, você vai ver que a vida de Estevão é mostrada para nós como em degraus, ascensional, numa escada ascensional. Então, primeiro você vai ver a ênfase, Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Versículo 8, diz que ele era um homem cheio de graça e poder. No versículo 15, diz que quando ele estava ali no Sinédrio expondo a palavra, quando as pessoas fitaram os olhos em Estevão, diz que viram seu rosto como o rosto de um anjo. Aí no capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, diante dos seus algozes, que estavam ali para apedrejá-lo, diz que ele fitou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e viu Cristo sentado à destra. Meus irmãos, esse é Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de graça e poder. Igreja do Senhor, meus irmãos e irmãs, nós necessitamos e carecemos que nesses dias o Senhor levante homens assim entre nós, homem cheio de graça, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio do poder, homens que têm uma visão sobre os céus abertos, homens que têm o céu aberto sobre a sua face, como aqueles trombeteiros de Números capítulo 10, que ficavam olhando para a nuvem, homens assim, que têm o céu aberto sobre a sua face. Porque senão, irmãos, sabe o que nós vamos ficar ouvindo? Bons discursos religiosos. Sabe o que nós vamos ouvir? Mensagens que nos mostram apenas padrões morais. Mensagens religiosas. Nós precisamos de mensagens que nos transpassem.
mensagens que nos quebrem, mensagens que nos esmaguem, porque essa carne não converte. Nós só estamos esperando esse culto terminar para a gente voltar à nossa rotina, e geralmente na nossa rotina o Senhor não ocupa espaço, no nosso tempo o Senhor não tem preeminência. Compreende, irmãos? Como a igreja vai cumprir a sua missão, se o Espírito Santo não tiver essas dádivas para Ele usar? Nós precisamos, irmãos, nós que temos recebido o encargo do ministério da palavra, nós precisamos olhar esses textos, essas vidas, e que elas sejam um farol sobre nós, e que isso nos leve à oração, nos leve à rendição, nos leve ao quebrantamento, nos leve a uma vida devocional mais profunda, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor testemunhe, para que o Espírito Santo encontre em nós o vaso necessário, para Ele fazer a sua obra no meio do seu povo. Caso contrário, irmãos, a rotina da apostasia tomará as nossas próximas reuniões ou os próximos capítulos. Vamos ser uma geração apenas doutrinada com música. Na hora da música todo mundo se rende, se quebranta, glorifica, exalta, bate palma, faz tudo, mas na hora da palavra existe uma morbidez, uma frieza. Deveria ser, irmãos, diferente. Nós não, parece que eu me torno inimigo dos irmãos quando exponho a palavra. A sensação que eu tenho é de uma indiferença, de uma distância. É como se as pessoas estivessem dizendo: o que eu vim fazer aqui? Vim fazer o quê? Não tem palavra boa? Não tem uma palavra que nos inspire a amanhã, amanhecer o dia, começar um trabalho, cabeça erguida? O que adianta você trabalhar? O que adianta você viver a sua vida, a sua rotina? E Cristo, amanhã não poder te recompensar e dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O que adianta tudo que você fizer se tornar madeira, palha e feno? O que adianta, irmãos? Nós estamos vendo a nossa geração, nossos filhos, casamentos, sendo terrivelmente agredidos por Satanás. As pessoas em torno de nós, terrivelmente, sendo sacudidas por Satanás. Será que nós vamos aceitar isso até o fim? Creio que não, irmãos. O Senhor é conosco, o nosso general é Cristo, o capitão que está à nossa frente é Cristo. Assim como a arca ia à frente, caminho de 3 dias, preparando descanso para o povo de Israel, Cristo entrou por nós. Ele nos dará descanso dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações. Cristo, Ele será magnificado em nossa vida. Cristo, irmãos, vai nos ajudar. O Espírito Santo está aqui para isso. Caso contrário, o que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, irmãos? Então, esta é a palavra do Senhor. Este é o evangelho que os apóstolos pregaram naqueles dias iniciais. Veja a mensagem de Pedro, veja a mensagem de Estevão. Veja a mensagem. O que se prega hoje, em muitos lugares, não é evangelho, irmãos. É uma mensagem que só massageia ego, não transforma caráter. As pessoas estão assustadas com tanto suicídio de pastores. E você queria que fizesse o quê? Com esse evangelho aí? Que se prega aí? O que eu sei, que os homens que me inspiram não suicidaram. Esses homens não suicidaram. Os homens que me inspiram, eles foram fiel até o fim. Entende? Já me escreveram tantas pessoas: Luiz, e esse suicídio de pastores? Mas não são só os pastores que estão suicidando. Os jovens estão suicidando. O número de jovens que suicidam é alarmante. Mulheres estão suicidando. Os idosos estão suicidando. Mas aqui nessa Bíblia que eu acabei de ler com vocês, diz que os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. É isso que eu tenho que crer, esse é o evangelho que temos que crer. Mas como, irmãos? O Espírito Santo vai fazer essa obra se não tem os vasos? Se vamos abaixar nossas armas? Vamos nos deixar levar pela melancolia? Vamos nos deixar levar pela circunstância da vida? Como você, eu também tenho muitos motivos para baixar minhas armas e retroceder, mas eu não tenho alternativa. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente.
Qual o caminho que eu tenho? Qual o caminho que você tem? Nós não temos, irmão, só temos um caminho. E ele é uma pessoa. E Paulo disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus, aliás. Paulo disse assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Completei a carreira. Nós só vamos completar a carreira se nós estivermos olhando para Ele. Pode ser que tudo deponha contra você. Pode ser que tudo esteja contra você. Mas não tire os olhos de Cristo por nada nessa vida. Então aqui está Estevão. Deixa-me falar de um outro aqui, irmãos. Deixa-me falar do Barnabé. Chamado de José da Consolação. Barnabé era aquele tipo de irmão que todo mundo queria tê-lo por perto. Deixe-me ler alguns textos sobre ele para vocês. Atos 4,36 diz que ele era um levita, natural de Chipre, chamado de José da Consolação. Barnabé era aquele tipo de irmão que ele não deixava ninguém para trás. Barnabé era aquele que ele se preocupava com aqueles que ninguém se preocupava. Barnabé foi aquele, irmãos, que quando todo mundo havia esquecido aquele homem que converteu no caminho de Damasco, Barnabé foi buscar ele para levá-lo para Antioquia. Ele não deixa ninguém para trás. Essa é a característica dele. Esses homens que Deus precisa, aqueles que não deixem ninguém para trás. Irmãos, vamos orar para que Deus levante homens assim, que se importe com os feridos, com os que estão machucados, que se importa com aqueles que ninguém se importa. Esse é o Barnabé. Eu teria muitos textos para ler, mas o meu horário aqui já passou, mas eu prometo encerrar. Lembra quando eles foram para a primeira viagem missionária que levaram Marcos? Marcos abandonou. Quando eles saíram na segunda viagem, Paulo não queria Marcos, mas Barnabé não deixou Marcos para trás. João Marcos não ficou para trás, sabe por quê? Porque Barnabé o levou consigo. Sabe o que Paulo diz sobre Marcos? Ele diz assim, em Colossenses 4,10, saúdo-vos Aristarco, preste atenção, prisioneiro comigo, e Marcos. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Olha o que ele diz, se ele for ter convosco, acolhei-o. Essa palavra acolhei-o é tão linda no texto grego. Marcos estava com Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque Barnabé não o abandonou. Que o Senhor levante homens assim, irmãos, como Barnabé. Porque esses foram os homens do avivamento da igreja primitiva. Foram esses homens. Se não temos homens assim, irmãos, que avivamento nós teremos? Que vaso que o Espírito Santo vai usar? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Me falta tempo para falar de Paulo. Que vida que Paulo teve, irmãos. Que testemunho que esse homem teve. Nós nunca vamos ter um Pedro, nunca vamos ter um João, um Tiago, um Estevão, um Barnabé. Mas teremos aqueles que se consagrarem ao Espírito Santo para fazer a obra que o Espírito Santo os incumbir. O que Deus procura é homens fiéis, não homens capacitados. Homens que se entregam. Esses homens aqui, talvez ele não estaria na nossa lista se a gente conhecesse eles antes do Espírito Santo enchê-los. Mas o que é que o Espírito Santo pode fazer com homens que não são nada? Nada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no Teu grande nome que nós oramos, Senhor. Que esta palavra seja vida para nós, Senhor. Que esta palavra tenha uma obra especial do Senhor em nossas vidas, na vida desta igreja. Senhor, nós não queremos ser uma igreja
enquadrada nos padrões do mundo. Faz algo aqui entre nós, Senhor. Levanta homens, levanta mulheres, levante pessoas piedosas, Senhor, que seja uma vanguarda para que o Senhor faça esta grande obra nesses dias finais. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que Tu venha, Senhor, nesta palavra, inquiete-nos a oração correta, a oração que é sustentada pelo Teu falar, pelo que Tu queres, e não pelo que nós queremos, por aquilo que Tu anela fazer, e não por aquilo que nós queremos fazer, por aquilo que é a Tua obra, e não por aquilo que é a nossa obra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja neste lugar, ajuda, Senhor, para que homens e mulheres se disponham para Ti nesse tempo, Senhor, que nós não sejamos contados com aqueles que retrocederam, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós queremos avançar e ser fiel até o fim, mesmo tendo pouca força, nós não vamos negar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, apesar de nós, nos ajuda, Senhor, apesar de tantos erros, de tantos fracassos, nos ajuda, Senhor. Nós rogamos aqui por amor a Ti mesmo, Senhor, por amor ao Teu grande nome, Senhor. Ajuda-nos, que essa palavra, Senhor, não morra, que nossa vida não seja um cemitério de tantas mensagens, mas que seja, Senhor, o lugar onde a semente está sendo plantada, e essa chuva seródia será derramada, e a vida do Senhor será frutificada. Nos ajuda, Senhor. Eu clamo a Ti nesta noite, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor.